Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Em nome de Jesus, quem crê, diga glória a Deus. Amém, igreja? Antes da gente ler a Bíblia, olhe para mim, por favor. Eu quero deixar aqui uma declaração para abençoar a tua vida. O Deus que a gente serve é um Deus que abre a porta que Ele quiser, na hora que Ele quiser, aonde Ele quiser e quando Ele quiser. Então fique ciente disso, que o nosso Deus tem poder. Repita comigo: meu Deus tem poder. Amém? Então, se você precisa de alguma porta que se abra, você já tem o principal, que é o dono da autoridade, o dono do poder, que tem autonomia para abrir a porta que você precisar. Diga louvado seja Deus. Existem várias portas, como nós orávamos minutos atrás. Existe a porta da paz, por exemplo, a Ucrânia quer a porta da paz, que acabe a guerra, para que o país volte a andar como antigamente. Ou seja, existe a porta da saúde. Quem está agora no hospital precisa de que porta? Da porta da saúde, para ficar bem, para ir para casa. É verdade ou não é? Existe a porta do emprego. Quem está sem trabalho precisa da porta do quê? Do emprego. Existem muitas portas. Existe a porta da justiça. Quem está sofrendo uma injustiça no trabalho, ou está com alguma situação em júri no tribunal, precisa da porta da justiça. Existe a porta maior, que é a porta da salvação. Quem está perdido precisa da porta da salvação. E por aí vai, são muitas portas. São muitas as portas. Se eu pedir para alguém vir aqui me dizer qual foi a porta que Deus abriu, todo mundo vem aqui. Porque todo mundo que serve a Deus, em algum momento da vida, Deus lhe abriu alguma porta. Diga glória a Deus. Deus lhe ajudou em resolver alguma situação. E hoje não será diferente. Deus lhe trouxe aqui porque Ele tem portas preparadas para abrir para você. Diga glória a Deus. E você vai se surpreender com o que Deus fará na sua vida. Para você entender o poder de Deus, você precisa da palavra. Para você entender a palavra, você tem que abrir uma porta. Qual é a porta que você tem que abrir para entender a palavra? Qual é a porta? A porta da onde? Do coração. O nosso coração tem uma porta. Você deve abrir, mas cuidado com quem vai entrar. Se for algo bom, vai melhorar a sua vida. Se for algo ruim, vai derrubar a sua vida. Cuidado com quem você vai deixar entrar na porta do seu coração. O próprio Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com essa pessoa. Ou seja, Jesus, Ele está batendo a porta do coração. Cabe a pessoa abrir para ele poder entrar. E foi o que Paulo e Silas fizeram. Eles abriram a porta do coração. Jesus entrou, e quando Jesus entrou, o sobrenatural aconteceu. Para você entender, diz assim, Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 22. Atos 16, versículo 22. Quem encontrou? Diz assim, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, olha para mim, uma multidão se reuniu contra Paulo e Silas. Existe uma multidão que é contra o povo de Deus. Você tem que estar ciente disso.
Existe uma multidão que ama a Deus e uma multidão que não ama a Deus. Existe uma multidão que quer o nosso bem, mas existe uma multidão que quer o nosso mal. E essa multidão se uniu e falou: bate neles, pega as varas e fere eles. E assim aconteceu. Ou seja, havia um ódio contra aqueles homens de Deus. Eles não fizeram mal a ninguém. Se você ler mais para trás, o contexto da história diz que eles expulsaram um demônio que usava uma mulher. Havia uma mulher que ela adivinhava as coisas. Nela estava o espírito do engano. A Bíblia diz que Paulo expulsou aquele demônio. E quando expulsou, os homens da cidade que usavam aquela mulher para ganhar dinheiro com a adivinhação dela, eles fizeram a denúncia contra os homens de Deus. A mulher ficou liberta, o demônio saiu, mas no final quem foi preso foram os homens de Deus. Ou seja, está tudo ao contrário aqui. O que fez o bem era para estar livre, mas foi o contrário. O que fez o bem estava sendo condenado. E o que fez o mal estava livre e solto. Isso é uma injustiça. Isso aqui já é a prova que Paulo e Silas precisavam de uma porta aberta, a porta da justiça. Quem está percebendo, pastor? E às vezes isso acontece contigo. Você não fez mal a ninguém, você é uma boa pessoa, mas eles querem te ferir com varas. Essas varas aqui, tanto é a vara física, que é a ofensa, a agressão, mas também palavras ruins de maldição contra ti. Então tem muita gente lançando varas contra nós. E só temos Deus como juiz, Jesus como advogado para nos defender, para que a porta da justiça ela venha se abrir. Quem está compreendendo essa mensagem? Aí diz aqui, o versículo 23: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram aonde? No cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Misericórdia. Já estavam presos, já estavam acorrentados, e agora os pés estavam onde? Em um tronco de uma árvore, para eles não fugirem. Tem muita gente que quer sabotar a sua caminhada, não quer que você avance. Colocar os pés no tronco quer dizer não querer que aquela pessoa cresça, desenvolva e avance. O mal, ele deseja isso para as pessoas. O mal deseja isso para uma cidade, deseja isso até para uma nação. Ele não quer que uma nação ande para frente, ele quer que o país seja miserável, tenha pobreza, tenha destruição, para que o império do mal venha dominar. Mas o império do Senhor Jesus é superior a tudo isso. E quando o império de Jesus entra, a miséria tem que sair, o fracasso tem que sair, e a vitória tem que chegar. Diga glória a Deus. É o império do nosso Deus. Amém? Então você vê, os homens estavam presos, estavam com os pés no tronco, e agora, o que fazer? Olha para mim, presta atenção. Imagina você no lugar de Paulo e Silas. Você falou de Deus para alguém, aquela pessoa foi liberta, e aí alguém faz uma denúncia. Olha, ela ou ele libertou uma pessoa. Aí vem as autoridades e lhe prende. Tem lógica uma coisa dessa? É normal isso acontecer? Não é normal. Eles estavam injustamente presos. Agora eu lhe pergunto, como é que eles iriam sair daquela situação? Não tinham amigos ali, não tinham família perto deles, eles não conheciam ninguém daquele lugar. Só havia uma solução: buscar quem? Só havia essa saída. Eu não sei como é que está a sua situação,
Mas se a tua situação está de um jeito que só Jesus pode resolver, então é a Ele que você vai orar e vai buscar, porque Ele vai sim resolver. Diga glória a Deus. Para você entender, diz aqui, o versículo 24: este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de que horas? Da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Oh, glória, até arrepio. Esses homens poderiam estar reclamando. Normalmente, quando alguém vai preso, reclama, cobre a cara, é ou não é? Xinga a polícia, xinga o jornalista, cobre o rosto, não quer aparecer. Ou seja, na hora de fazer o mal, eles aparecem. Quando são pegos, quer se esconder. Paulo e Silas foi o contrário. Já que estamos aqui, Paulo e Silas, vamos fazer o seguinte: olha, vamos orar, não tem nada para fazer aqui, vamos orar e cantar. Os outros presos, que eram realmente criminosos, ficaram surpresos, porque não é normal uma pessoa naquela situação ter motivo para cantar e para orar, mas eles fizeram assim. Assim tem que ser com você também. Há momentos na sua vida que, se você olhar, não há razão para louvar e orar, mas como você segue a palavra do Senhor, você deve ir na contramão desse mundo. Na hora difícil, aí você vai orar e vai louvar e vai até agradecer, porque lá na frente Deus vai dar vitória para você. Então você está aprendendo aqui que no momento difícil sempre há uma forma de se superar. Paulo e Silas escolheram buscar a Deus. Tem gente que escolhe se esconder do problema. Tem gente que se escolhe tirar a vida. Tem gente que escolhe desanimar. Eles escolheram buscar o Senhor. Eles escolheram confiar na libertação que Deus iria dar para eles. Diga glória a Deus. Repita comigo: eu creio que Deus vai me dar uma saída. Você crê de coração? Então se prepare que Deus vai te abençoar, igreja. E eu não falo isso para agradar ninguém. Eu não falo isso para lhe agradar. Não é para agradar. Eu falo isso porque eu creio na palavra de Deus. Você não tem que falar para agradar ninguém. As pessoas devem aceitar a palavra de Deus como ela é. Jesus não pregava para agradar ninguém, ele pregava para salvar. A verdade dói, mas liberta. Diga glória a Deus. Vocês preferem a verdade ou conversa fiada? Você quer a verdade, porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles estavam adorando o Senhor, buscando a Deus. Vamos ler de novo o versículo 24. Por volta da meia-noite. Por que meia-noite? Olha para mim. Por que meia-noite? Eles foram presos pela tarde. E porque só meia-noite decidiram orar? Porque meia-noite os ponteiros estão para onde? Para onde, igreja? Para cima. Está os dois para cima. E quantos estavam presos? 2 estavam presos, Paulo e Silas. Quantos ponteiros para cima? 2. Ou seja, estava tudo ligado, tudo conectado para acontecer o milagre de Deus. Aí diz aqui, o 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga glória a Deus. Deus mandou um terremoto naquele lugar. Ninguém foi ferido, mas as portas se abriram.
Diga glória a Deus. O que Deus vai fazer na sua vida não vai ferir ninguém, mas vai abençoar a tua vida. O que vai acontecer é que as pessoas vão ficar surpresas como foi que você saiu dessa. Como foi que ele saiu dessa? Como foi que ela saiu dessa situação? Como foi que essa pessoa conseguiu resolver esse problema que os outros não conseguem? Como é que ele consegue? A diferença é que essa pessoa tem Deus na vida dela. A diferença é que essa pessoa buscou ao Deus que é o dono do poder para resolver a situação da vida dela. Eu não sei qual é a prisão que você está, não sei qual é a situação que você está, mas uma coisa eu lhe garanto: Deus vai fazer um terremoto acontecer. Terremoto quer dizer, Deus vai mover situações para abençoar você. Vai tocar em pessoas para abençoar você. Vai tocar em situações para agilizar situações que você precisa resolver. Deus, ele vai agir e o terremoto vai chegar. Não para destruir, mas para construir. Olha como é diferente, hein? O terremoto do mundo destrói, mas o terremoto de Deus constrói. O terremoto do mundo prende, o terremoto de Deus liberta, libertou eles. O terremoto do mundo traz medo, o terremoto de Deus traz coragem, salvação. Eu quero o terremoto de Deus na minha vida. Repita comigo: eu quero o terremoto de Deus na minha vida. A Bíblia diz que eles então se libertaram. Eles saíram do cárcere ilesos. Diz a palavra que o carcereiro, quando viu os presos fora da cadeia, o carcereiro ficou com medo e tentou tirar a própria vida. Mas Paulo falou: não te faças mal, porque todos nós aqui estamos. E aí o carcereiro falou: senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo falou para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que o carcereiro aceitou Jesus, levou Paulo e Silas na casa dele. Paulo pregou para a família foi liberta, foi batizada e Deus deu a vitória para aqueles homens de Deus. Uma situação que começou triste, acabou feliz. Uma situação que parecia o fim, começou com felicidade. Uma situação que parecia que ia destruir tudo, construiu tudo na vida deles. Então a situação que você está passando nada mais é do que uma permissão de Deus para você aprender, para você superar, para você depois vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O que a gente aprendeu hoje? Que Deus pode abrir a porta que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser e aonde Ele quiser. E a porta que você quer que Deus abra, Ele vai abrir na sua vida. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.